O Mistério dos Cristos, por Corinne Helini, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Primeira parte: Os Mistérios do Sagrado Nascimento. Capítulo 5. A Virgem Eterna. O assunto da Virgem e do menino é tão remoto no tempo que não é possível saber quando começou. Representa o ideal supremo da maternidade perfeita para a humanidade, tal como foi materializada pela Virgem Maria, a Mãe Imaculada de Jesus, o que cedeu seus dois corpos para Cristo. Na aurora da civilização humana, os primeiros templos de mistérios se estabeleceram no continente lemuriano. Os pioneiros da raça seguinte foram levados até eles para treiná-los, a fim de que servissem de líderes e orientadores dos seres humanos. Entre as primeiras visões que foram fornecidas a esses pioneiros para seus estudos e interpretações, estava a da Virgem com o menino. O tempo passou, o continente lemuriano desapareceu e a Atlântida surgiu das águas. Os pioneiros de uma nova raça foram conduzidos aos templos de mistérios, para lhes dar o ensinamento e o treinamento que os qualificassem como líderes e orientadores dos menos evoluídos que eles. Repetindo a prática feita no continente lemuriano, quando os manuscritos eternos da memória da natureza foram desenvolvidos ante eles, uma das primeiras imagens que tiveram que estudar e interpretar foi a da Virgem com o menino. Depois aconteceu o nascimento da nossa quinta raça Atlante. Durante sua evolução, os guardiões da humanidade deram a cada nova civilização uma religião, perfeitamente adaptada ao desenvolvimento desse povo, ao cumprimento e à sua missão como fator de evolução humana. Todas e cada uma das religiões mundiais foram abençoadas por uma auto-iniciada feminina que tem tido o privilégio de ser a Mãe Imaculada do iluminado ser que veio como indicador do caminho para aquela raça. A última das ditas religiões, a culminação de todas, alvoreceu com a chegada do Cristo. A isto devemos a encarnação do mais glorioso Mestre iniciado, que nunca tinha vindo na Terra em corpo feminino. Maria de Belém, Mãe de Jesus. Foi esse mesmo modelo eterno da Virgem que São João viu na memória da natureza durante a sua sublime visão e que descreveu como uma mulher vestida de sol, os pés sobre a lua e coroada com a glória de 12 estrelas, expressão da comunhão consciente com as 12 hierarquias zodiacais. Peixes, lar dos mestres da terra, que agora retornam como senhores da compaixão, que eles administram a humanidade e que a leva. Aquário, lar dos anjos. Capricórnio, lar dos arcanjos. Sagitário, lar dos senhores da mente. Escorpião, lar dos senhores da forma. Libra, lar dos senhores da individualidade. Virgem, lar dos senhores da sabedoria. E Leão, lar dos senhores da chama, luz e amor. Aqui estão enumeradas 8 das 12 hierarquias. Durante a época do solstício de dezembro, ou Natal,
Essas hierarquias impregnam a Terra com as harmonias dos coros celestiais. As 4 hierarquias restantes estão tão elevadas que sua música pode ser ouvida somente pelos mestres da Terra. São Câncer, lar dos querubins, Gêmeos, lar dos serafins, Touro e Áries, ambas tão exaltadas que seus nomes fazem tempo que se perderam na memória humana. Sabe-se, no entanto, que Touro mantém o modelo cósmico de toda a forma terrestre, enquanto que Áries, uma hierarquia ígnea, mantém o segredo da vida em si mesma. Todas as religiões conservam, pelo menos, um fragmento dessa verdade, posto que o fogo é símbolo da deidade em todas as crenças do mundo. O Antigo Testamento ensinava o seu povo a caminhar para a Terra Prometida, sob a orientação de uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No Novo Testamento, Cristo, o Supremo Mestre do mundo, declarou: Eu sou a luz do mundo. Há um profundo significado no fato de que o tema imemorial da Virgem com o menino tenha permanecido ao longo de todo o desenvolvimento da raça humana. É a imagem arquetípica do futuro desenvolvimento espiritual da humanidade, já que simboliza o nascimento da consciência crística dentro do próprio ser humano. O feminino representa uma alma despertada e iluminada, e a consciência crística só pode nascer em uma alma com tais características. Portanto, para o ser humano moderno, o verdadeiro significado da época do Natal consiste no nascimento, dentro de si mesmo, da consciência crística. Esse é o maior presente de Deus para a humanidade durante esse tempo. Assim, na noite santa do nascimento, o aspirante confirma sua consagração para amar e servir do modo mais completo a todos os que encontrem em sua vida diária, porque dessa maneira receberá, de uma forma cada vez mais crescente, a luz do Cristo dentro de si mesmo. Até que esse nascimento não tenha ocorrido em seu interior, não poderá conhecer os profundos júbilos de um verdadeiro nascimento espiritual. Dissemos que, tanto nos templos iniciatórios da Lemúria, como nos da Atlântida, a consciência dos candidatos era conduzida para que pudessem estudar os registros da memória da natureza e que ali viam a gloriosa missão da mãe e do menino. Naqueles longínquos dias, a cura consistia numa parte importante da religião do povo. Sua ciência e sua arte eram a ciência religiosa e a arte religiosa. Cada templo tinha seu próprio santuário para as curas. Ali, a consciência do paciente era projetada na memória da natureza, e com isso, recebia as forças curativas emanadas da sagrada figura da Mãe Divina. Dissemos também que depois da morte desses continentes pré-históricos e da diferenciação da humanidade em raças e nações, foi enviado a essas, periodicamente, um auto-iniciado em forma feminina, a qual devia se converter na mãe do mestre daquela era. Em todos os casos havia um nascimento santo, precedido de uma anunciação angélica,
e uma imaculada concepção. Não uma concepção milagrosa. Notem bem isso. O mestre feminino para o Egito teve o nome de Ísis e deu à luz, na referente data de 25 de dezembro, culminação do período de solstício de dezembro, o sagrado bebê Horus. O solstício de dezembro se celebrava no Egito com majestosas procissões e vívidas pompas, rendendo várias homenagens para a divina mãe Ísis e seu recém-nascido filho Horus. Os iniciados emergiam de um relicário secreto cantando: "A Virgem pariu, a luz está crescendo." Rama, na Índia, um dos primeiros mensageiros como manifestação corporal de um ser imortal da humanidade, recebeu sua iluminação na noite referente ao solstício de dezembro e, mediante seu poder, curou todos que foram até ele. Criou cerimônias sagradas em comemoração a esse santificado período que ele denominou Noite Santa. A data da encarnação de Rama foi perdida na névoa da aurora da civilização. Krishna, frequentemente denominado o Cristo da Índia, nasceu do mesmo modo que Jesus, em um ambiente tosco e humilde. Seu nascimento ocorreu enquanto sua mãe e seu pai adotivo realizavam uma viagem mística para as colinas. É interessante ressaltar que, no lugar de pastores de ovelhas, eram pastores de vacas os que chegaram à cova para adorar ao menino. Essa religião foi originada quando o Sol, por precessão, estava em Touro, o signo de Touro. Por isso, naquele tempo, as vacas eram consideradas animais sagrados, coisa que se prolonga até hoje em dia na Índia. A Noite Santa era saudada também na Grécia com cânticos acompanhados de flautas. Quando o galo cantava, os neófitos, portando tochas acesas, desciam a uma capela subterrânea onde rendiam homenagem à imagem de um menino que tinha à sua frente, nas mãos, nos joelhos e nos pés, uma cruz brilhante de ouro. O menino era conduzido em procissão 7 vezes ao redor do templo oculto, sendo logo devolvido ao santuário subterrâneo com o acompanhamento de um coro triunfal que cantava: "Nesse momento, Core deu à luz a Elm. Core, a Virgem, Elm, a nova era ou ano." O solstício de dezembro se celebra em Roma a Saturnália, de Saturno, cuja influência predomina quando o Sol passa por Capricórnio. Esse festival comemorava o matrimônio de Cibele, a Terra, e Átis, o Sol. Sua saída cerimonial da câmara nupcial representava o novo nascimento, iniciação do místico, do santuário subterrâneo da deusa mãe. E acontecia entre o regozijo dos amigos e companheiros que haviam passado por uma experiência similar. Quando ocorreu o Santo Nascimento na Palestina, o Sol tinha passado por precessão de Touro para Áries, o signo do Cordeiro. Daí que foram pastores de ovelhas os que adoraram o menino Jesus. É interessante também notar que, enquanto o Sol estava por precessão em Touro, um signo feminino, a adoração de uma deusa foi essencial. Quando o Sol, por precessão, passou por Áries, um signo masculino, prevaleceu a adoração de uma deidade masculina. Os estudantes sabem que assim estamos falando do Sol em março, quando cruza o Equador celeste.
nesse ponto de cruzamento do equinócio de março, parece retroceder através das constelações, à razão de 1 grau a cada 62 anos, aproximadamente. E o mesmo ocorre nos outros 3 pontos do círculo solar, o solstício de junho, o equinócio de setembro e o solstício de dezembro. Nos equinócios, o Sol cruza o equador celeste, mas nos solstícios parece permanecer parado antes de dirigir novamente seu curso para o norte ou para o sul, segundo o caso. Na próxima era de Aquário, quando o equinócio de março ocorrer em Aquário, não dominará nem o masculino, nem o feminino. Receberão reconhecimento idêntico, tanto nos assuntos materiais como nos espirituais. Mitra, o santo da Pérsia, nasceu também no referente dia 25 de dezembro. Igualmente recebeu a homenagem e os presentes de homens sábios que profetizaram seu glorioso destino em serviço de seu povo. Os escandinavos tinham um cerimonial muito formoso para adorar ao deus do sol, Baldur, cuja mãe era a Virgem Friga ou Freia. Esse santo nascimento ocorreu também na culminação do solstício de dezembro. No México, o grande deus Quetzalcóatl nascia de uma iniciada virgem e era denominada a Rainha dos Céus. Em sua história figuram tanto uma anunciação como uma concepção imaculada. Essa suprema deusa mãe, adorada por todo o universo, é o grande e ilustre ser que dirige a hierarquia de Virgem, os senhores da sabedoria. Todas as virgens iniciadas realizam um treinamento e uma preparação sob a supervisão dessa Mãe Celestial. A Palestina viu a mais exaltada de todas elas, Maria de Belém, Mãe de Jesus. Ela foi mais que qualquer outra jamais foi no mundo. Foi e é um grande mestre espiritual que entregou a seu filho as riquezas de sua profunda sabedoria. A missa crística dos primeiros cristãos celebrava a noite santa do solstício de dezembro, quando Jesus, Senhor do amor, desceu à terra para trazer aos seres humanos os novos mistérios crísticos, os quais lhes ensinam como desenvolver em seu interior a árvore vivente da luz. O ser humano aprende, assim, a imprimir em seu próprio corpo, por meio do amor e do serviço, os símbolos do ouro do menino sagrado. São Paulo, um dos primeiros aspirantes que seguiu os passos de seu mestre, proclamou essa verdade aos seus próprios discípulos quando disse: trago em meu corpo as marcas de Jesus. São Paulo não se referia aqui às feridas nem às marcas infligidas por seus perseguidores sobre o corpo físico, como a Igreja Ortodoxa interpreta, mas se referia às glórias da estrela de fogo crística que queimava dentro dele e brilhava com tal refulgência que, durante algum tempo, esteve cego como consequência desse resplendor.
Foi essa estrela crística, criada para brotar nele por Cristo e nascida quando ia a caminho de Damasco, a que, mais tarde, descreveu como corpo celestial. É sempre esse corpo estrela, esse corpo celestial, que leva as marcas de Cristo, que, algumas vezes, se sobrepõe ao corpo terrestre em uma estigmatização visível para todos. Paracelso diz que todas as constelações do céu se encontram dentro do ser humano. O Sol é a cabeça, escreve ele, e os outros planetas do sistema solar estão dentro do cérebro. Durante a noite santa, as portas do templo estão abertas, as luzes do altar resplandecentes, e se escuta o hino de Capricórnio em meio ao soar dos sinos de Natal, soando desde o plano da paz. Então o neófito, que foi considerado digno e bem qualificado, devido ter o Cristo interno despertado, aprende o verdadeiro significado da missa crística, a festa da luz. Para os sensitivos, o período de Natal se caracteriza por uma profunda tranquilidade interior, como se todo mundo estivesse envolto na luz branca de uma grande bênção. E isso é o que realmente ocorre nessa estação, a mais bendita do ano. As correntes de desejos da Terra são acalmadas e as forças espirituais crescem de maneira envolvente. É como se o céu se inclinasse para baixo e a terra se elevasse. Um caminho estreito de luz conecta os dois e sobre ele os anjos e arcanjos desfilam em brilhantes formações de luminoso esplendor, cantando em tons jubilosos: paz na terra e boa vontade entre os homens. Quando essas forças celestiais varrem a terra, tomam a forma de redemoinhos de uma beleza simétrica que adotam a semelhança da Virgem e do Menino. Ao longo dos mundos etéricos, na memória da natureza, está impressa a marca mais sagrada da Terra, a estrela de ouro e a mãe com o menino. Vários séculos depois de Cristo, vieram à Terra mestres artistas para perpetuar o significado e o propósito da Virgem ideal, tal como se visualiza nos planos internos durante o período entre encarnações. Um deles foi o Corrégio, cujo estúdio era um santuário e assegurava que, quando estava trabalhando em um lenço da Virgem, estava real e simbolicamente de joelhos. De tal santidade era a atmosfera de seu estúdio, que foi descrito poeticamente como repleto da pureza de meninos em oração. Fra Angélico foi outro desses pintores divinamente iluminados. É dito que ele vivia meio no mundo dos anjos, meio no dos seres humanos. Há lendas que asseguram que os anjos posavam frequentemente para ele. A excelente qualidade espiritual de suas virgens e anjos parece confirmar esse fato. Suas figuras eram mais etéricas que físicas,
mais divinas que humanas. Contudo, estava reservado a Rafael o projetar em sua máxima perfeição e com seu máximo poder espiritual o ideal da gloriosa Virgem. Rafael foi o emissário de uma grande fraternidade mística e criou sua obra de acordo com o que via nos registros da memória da natureza. Sua famosa Virgem Sistina, que muitos críticos consideraram como a maior pintura do mundo, é utilizada nas escolas de cristianismo esotérico como tema de meditação. Meditar sobre essa famosa pintura assegura um efeito curativo sobre o observador e é um meio de cura espiritual. Quando essa pintura é contemplada e estudada, produz um efeito sobre a alma humana, já que essa alma sonhará durante a noite com a imagem da Virgem e receberá, assim, um verdadeiro impulso criativo. Temos no Cristo Jesus o grande exemplo do que deveria nascer na alma humana. Essa alma humana, fecundada exteriormente do universo espiritual, está representada simbolicamente pela Virgem. Essa é, além disso, uma imagem da alma humana nascida do universo espiritual, que pode possuir o poder interno da visão e que origina um nascimento espiritual, o nascimento do ser humano superior dentro do ser humano terreno. É-nos dito que, desse modo, se pode contemplar a atividade criadora do mundo produzida novamente. O anjo Gabriel e suas hostes são os guardiões de todas as mães e futuras mães e seus recém-nascidos, tanto no reino humano como no reino animal. Ele foi o companheiro e mestre da bem-aventurada Maria ao longo dos anos de sua vida nesse planeta. E é eminentemente significativo, portanto, que Gabriel seja o guardião das forças da natureza durante o intervalo entre 21 de dezembro e 21 de março, posto que esse é o período em que as correntes recém-nascidas se tornam ativas e enchem os planos internos com sua vibração e poder. Até o final desse intervalo de manifestação no plano físico, é visto como uma forma de uma onda de beleza impregnada. Todo ano, na época do Natal, hostes de anjos e arcanjos, sob a direção de Gabriel, projetam sobre o mundo o arquétipo da Virgem Eterna. A humanidade, intuitivamente, é consciente do poder que irradia desse arquétipo. E por isso, o assunto principal da devoção no Natal é a mãe e o menino. A mais formosa música natalina se inspira na Virgem e no infante sagrado. É esse o tempo mais apropriado do ano para atravessar os portais da iniciação, quando é possível se elevar a planos mais altos e acompanhar os coros celestiais. Afortunado aquele cuja estrela chamada lhe anuncia nesse tempo que sua peregrinação terrena terminou e está liberado para passar para uma vida mais ampla por meio do que se chama morte. Então realiza sua ascensão para as harmonias de coros transcendentes. Há uma estreita afinidade entre a iniciação e a morte, consistindo a diferença principal em que,
Com a morte, se deixa o veículo físico permanentemente, enquanto que com a iniciação se abandona só temporariamente, enquanto se trabalha nos planos internos e, quando esse trabalho termina, se reintegra com a vestimenta terrena, com o objetivo de reassumir os deveres da vida diária. São Paulo nos diz que o último inimigo a vencer é a morte. A iniciação possui a chave dessa afirmação, posto que a morte é superada pelo desenvolvimento da consciência do iniciado. A iniciação é a chave da vida eterna. E é por meio da iniciação que o ser humano pode chegar a conhecer o milagre e a glória da Virgem Eterna.